e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Vamos orar? Feche seus olhos, curve o seu coração, eleve o seu pensamento. Senhor nosso Deus, Tu sabes exatamente o que viemos fazer aqui nesta noite. Há algumas causas que já abandonamos, achamos que não tem mais jeito, o que é um grande erro, porque esta expressão não existe para o Senhor. Esta expressão não cabe na mesma frase que o teu nome, porque tudo o Senhor pode. Talvez não no nosso tempo, nem do nosso modo, mas o nosso trabalho é descansar em Ti. Em nome de Jesus pedimos que Tu fales conosco, por favor, para o louvor de Tua glória somente. Amém. Parece que orbita em torno de Jesus o caos. Tudo é urgência, tudo é necessidade, tudo é para ontem. Ele estava em Gadara, quando um endemoniado se jogou aos pés dele e fora liberto. Depois de socorrer os discípulos em alto mar, que sofriam com medo da morte diante de uma tempestade furiosa, agora ele volta para Cafarnaum, e quando ele põe o pé ali em Cafarnaum, na praia ainda, uma multidão de necessitados o recebe com alegria, e do meio daquela multidão, um homem conhecido de todos, um homem chamado Jairo, era o responsável pela sinagoga, era o líder religioso, espiritual, que estava passando por um momento singular na sua vida. E ele se joga aos pés de Jesus e clama que Jesus vá até a casa dele. E quando Jesus se desloca para o centro da cidade, para um bairro proeminente, uma mulher que fora rica, mas está empobrecida pela enfermidade, interrompe todo o processo, toca na orla de Jesus, Jesus para a caminhada. Nós lemos muito claramente. Os discípulos que estão tão perto de Cristo não compreendem nada e até questionam Jesus. Que atrevimento deles, né? Jesus está falando: olha, alguém tocou em mim. E Pedro, o porta-voz de coisa nenhuma, começa a questioná-lo: Senhor, por favor, né? Está todo mundo te empurrando,
estão te oprimindo. Você só vem me falar de um esbarrão. Jesus falou: deixa eu te contar um negócio, Pedro. Tem alguém aqui que tocou em mim de maneira diferente. Porque há entre nós, irmãos, aqueles que dão um salto de expectativa, né? Que são atrevidos para questionar, mas são atrevidos também para não aceitar as coisas como estão. E mesmo que todas as portas se fecharam para ela, ela entende que em Jesus Cristo não há limites. E aquela mulher, ela é ousada, ela esbarra em Jesus Cristo, e a sua vida entra para a história como um exemplo de fé para todos nós. Mas você consegue ver sentir o frenesi, a convulsão das pessoas. Os líderes religiosos que estão perto de Jesus não compreendem nada. Nós, os espirituais, talvez, né? Especialmente nós, os pastores, que somos os senhores do tal saber, né? Aqueles que estão ali apenas observando. Alguém que vem da casa de Jairo e conta uma triste história. Aquela mulher que acaba de receber uma bênção espetacular. Tantos enfermos, tanta gente. Você percebe que é um médico de guerra. Ele está passando por ali. E o tempo todo, alguém com urgências cai aos seus pés. Eu não sei qual é o momento que você vivencia aqui agora. Eu não sei se você está recebendo Jesus como aquela multidão, em profusões de alegria, ou você é um Lázaro, um Jairo, melhor dizendo, na sua máxima urgência. Porque há dias que nós chegamos aqui e recebemos Jesus com os corações tão tranquilos e tão pacificados, está tudo azul. Mas tem dias que nós chegamos aqui e uma tempestade passeia sobre nossas cabeças, relâmpagos estouram em nossas almas, cruzando os nossos corações. Parece que está tudo bem, mas não está nada bem. Eu não sei se você veio aqui nesta noite apenas louvar e com ações de graça se derramar, ou se você veio aqui com urgências, com necessidades e rogos, com clamores profundos, com súplicas urgentes. Eu só sei que você e eu estamos no lugar certo, e que tem espaço para todos nós aqui, e tem lugar aos pés de Cristo para todas as gentes. E o texto nos mostra este homem jogando-se aos pés do Senhor Jesus. Diga-se de passagem, é o melhor lugar para se estar. Sempre que encontramos na Bíblia alguém aos pés de Jesus, sua vida foi transformada. Sempre que encontramos alguém aos pés de Jesus, um novo homem, uma nova mulher brotam dali. Você se lembra do leproso que se joga aos pés de Jesus e se levanta curado? Você se lembra do gadareno que disse agora: desce um endemoniado e sai um homem recuperado? Esta mulher, um episódio claro, levanta uma mulher que sangra agora de amor por Cristo, alguém que a vida inteira se perdeu com falsas esperanças. Meu Deus, o texto continua dizendo, irmãos, que precisamos muito da ajuda de Deus para nos confortar, porque nem sempre as coisas saem do nosso jeito. Precisamos muito da voz paternal, do cuidado pastoral dele, desta palavra docíssima que fala assim: não temas.
crê somente, porque não é fácil arrancar o temor e dar lugar à fé. O temor abriga muitos cômodos de nossos corações, enquanto a fé costuma ser apenas um pingente à porta, dizendo a uma família feliz que mora aqui dentro. Mas o temor, ele se aloja e ele não tem escrúpulos e ele é indomável, e nós precisamos ouvir a voz que faz aquela tempestade em meio mar se acalmar, aquela voz que o vento e o mar obedeceram. Acalma-te, vento, silencie tempestade, tranquilize coração, porque olha o que acontece. Jairo foi no lugar certo, na hora certa, encontrar a pessoa mais certa para os seus dramas, e imediatamente o texto diz assim: quando Jesus falava ainda, vai-te em paz. Se entremeia esta voz iluminada as sombras da dor. O texto diz no versículo 48 e 49, como se fosse aqui água e óleo, não dá para misturar essas duas coisas, porque não estão se casando. Então lhe disse a mulher, antes enferma: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Vai-te em paz, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Que emboleira! Eu não sei se você passa por isso, mas tem hora que a má notícia chega primeiro. Estamos fazendo tudo certo, mas não está dando tudo certo como achávamos que seria. Tem hora que parece que o milagre só acontece nas igrejas pentecostais. Tem hora que parece que o milagre só acontece na vida do outro. Os seus olhos estão contemplando maravilhas, mas os seus ouvidos continuam recebendo notícias tristes. Provação, irmão. Tiago escreve dizendo que o fim da provação é nos aprovar, que ao final de todo o calor e intensidade da provação, fica em nós o ouro que reluz e reflete a glória de Deus. Mas é difícil, porque este homem, ele está vivendo um momento de intensidade jamais vista em outra passagem, quando ele está recebendo um motivo para acreditar e ouvindo alguém dizer que, olha, pode parar de crer. Talvez esse homem que venha lá da casa do chefe da sinagoga seja aquele tal mensageiro de Satanás que vem nos esbofetear, como Paulo mesmo diz, que padeceu disto, né? Um anjo de coisas, de mensagens ruins. Quantas vezes o seu coração está dizendo para você: não vai dar certo. Quantas vezes as nossas ideias estão concatenadas para contrariar a nossa fé? Quantas vezes a nossa razão quer sobrepor a nossa esperança?
e até consegue neste momento, irmãos, que Jesus diz: fé. A fé, ela não abandona a razão e nem abandona a esperança. A fé concilia os dois e faz a razão trabalhar para a esperança e a esperança servir a razão, e faz um casamento poderoso. E Jesus disse: crê somente, ela será salva. Esse crê somente, irmãos, é a coisa mais pequenina que lemos aqui, mas é a coisa que tem mudado a história de todos nós. Crê somente. O que é o Evangelho, né? Aquela mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Diz o texto que ela ficou pobre 12 anos, lutando contra uma enfermidade. E agora ela é curada pela graça, favor que ela não merecia. E talvez poderíamos imaginar, mas ela fez por onde? Ela fez um esforço. É claro que ela se esforçou. Mas antes disto, um favor fluiu de Cristo para ela. Quantas pessoas empurravam, mas agora um favor flui da soberana graça para mudar-lhe a vida. E este homem, o que vai fazer? Adianta ele empurrar, tocar? Adianta ele fazer alguma coisa? A sua menina de 12 anos, e que encruzilhada! Como vidas tão distintas estão agora na mesma barca. Uma menina que, quando nasceu em casa, foi uma festa, filha única, imagine a celebração. Mas naquele mesmo ano, na casa daquela jovem senhora, ela foi diagnosticada com uma enfermidade incurável. Veja agora como esses caminhos se cruzam. Como agora aquela jovem senhora está celebrando, e como agora na casa de Jairo há um luto. Essa vida é misteriosa. E esse homem, se ele entendesse de Jesus e de mestrado, se ele soubesse do pastoreio de Cristo, ele teria falado diferente. Ele teria falado assim: rapaz, que bom que você encontrou Jesus, porque na sua casa deu tudo errado, mas que bom que você o encontrou. Que bom que você está aqui nesta noite. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele pode acalmar as tempestades dos nossos corações. E aquele homem tinha duas opções: falar para Jesus assim: não, Jesus, já deu. Ou então vamos lá em casa, chega mais perto. E o versículo 51 diz que aquele homem resolveu acreditar. E tendo chegado em casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse no recinto, senão Pedro, João, Tiago e os pais da menina. E havia um chororô, um pranto, é claro, né, irmãos? Não por menos, né? Tudo estava à flor da pele, os corações rasgados. Meu Deus, quem já não esteve num momento assim? E Jesus Cristo, irmãos, disse para eles que a morte não é o final da história. Disse para eles: olha, não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. Daí as pessoas imaginarem que quem morreu está dormindo, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quem morreu, morreu, mas está dizendo que quem morreu não vai ficar na morte, porque assim como alguém que dorme acorda, alguém que morre um dia vai ressuscitar.
E aquela turma que estava chorando, irmãos, nem parece a mesma turma do versículo seguinte, porque o texto diz que eles davam gargalhadas. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Que é isso? Você talvez nem imaginasse que tem algumas pessoas chorando com você, que para rir da sua dor também não custa nada, hein? Escolha bem os seus amigos, meu querido, que amigo não é quem chora com você, não. Amigo é quem suporta o seu sucesso. Conte uma coisa ruim para o carroceiro, que até o burro do carroceiro chora. Se tiver uma mula, a mula vai chorar com a sua dor. Alguém até brinca: rapaz, se eu contar a minha história para uma cebola, a cebola chora. Exagero, né, irmãos? Chorar com seus dramas é fácil. Eu quero ver rir com o seu sucesso. Quando Jesus Cristo entrou na minha vida, nem todos ficaram alegres com a minha alegria, não, irmãos. Me disseram que os crentes estavam fazendo a minha cabeça. Mas e a paz que eu sentia no meu coração? Como assim? Quantas pessoas eram alcoólatras, estão na casa do Senhor, que os seus amigos estão questionando ele, dizendo: rapaz, você está perdendo a sua vida com aquela gente? Quantas pessoas eram covardes no tratamento dos seus filhos, e agora são pais íntegros? Quantos maridos não eram confiáveis e agora são padrões? Quantas esposas não eram confiáveis e agora são monumentos à glória de Deus? E tudo isso deveria gerar, irmãos, em todos que estão perto de nós, uma profunda sinceridade e comoção. As pessoas deveriam se alegrar com a nossa vida espiritual. Esse é o nosso maior sucesso, é Cristo na nossa vida. E quantos amigos você já perdeu porque você segue a Cristo? E aqui estamos numa situação, irmãos, onde a turma do deixa disso começa a dar gargalhada e contar piada em velório, e a risada começa solta. Sabe por quê? Porque eles entendiam de morte. Eles disseram: você quer saber de uma coisa? Nós sabemos identificar um cadáver. Nós somos PhD em defunto. Nós sabemos que ela está morta. Mas eles não entenderam diante de quem eles estavam, né, irmãos? Aquele que entende de vida, aquele que é pós-doutorado em vida. Oxi, rapaz, aquele que é a própria vida. Eles estão diante daquele por meio de quem tudo se fez. E eles estão querendo ensiná-lo de morte, e ele está falando para eles de vida. E eles não estão compreendendo, irmãos, porque eles são incapazes de detectar a grandeza do momento. E Jesus Cristo não leva em consideração jamais quem eles são, mas somente os planos que têm. Ele disse: eu vou lá e vou mudar a história da sua família. E a palavra continua: entretanto. Você podia ouvir a gargalhada lá fora, e ali dentro uma seriedade, uma reverência tal. Tomando a menina pela mão, gritou: menina, levanta-te. Você já pensou a turma lá de fora meneando a cabeça? Esse rabino de Nazaré é muito doido. Olha o que ele está arrumando lá dentro, gente. Já não bastasse. O texto não diz que ela acordou. O texto diz que o Espírito voltou para ela. Ela imediatamente se levantou.
E ele diz: dá uma comida para ela, dá alguma coisinha, porque ela deve estar com fome. Talvez já há dias, tomada por uma febre, incapaz de se alimentar. Ela acorda num corpo ainda com as suas limitações, e Jesus está preocupado com as coisas básicas, né? Ele não só ressuscita a menina, como fala assim: tem que alimentar minha filha. Nós somos esta menina que um dia acordou de um pesadelo, ou de um sono profundo, ou de uma morte, e precisamos nos alimentar, irmãos, comer mais da palavra de Deus. Seus pais, que naquele dia estavam em duas frentes de trabalho, né? Ir até Jesus ou ir até o coveiro, ir até a direção da praia ou até a direção do cemitério. Seus pais que já estavam programando ali um velório, seus vizinhos já estavam cuidando da cerimônia fúnebre. Brotou no meio desse cemitério uma festa de aniversário, irmãos, porque o texto diz que os seus pais ficaram maravilhados, porque só Jesus pode destruir o que está estabelecido. Estava estabelecido, irmãos, que uma tempestade no meio do mar da Galileia seria um naufrágio certo, e Jesus mudou a história. Estava estabelecido, irmãos, que naquele dia haveria um velório na casa de Jairo, e a sua família prantear o seu bem maior, e Jesus Cristo interveio e transformou aquele dia numa grande festa. Eu não sei o que está estabelecido nas nossas vidas, mas agindo Deus, quem impedirá? Quem é este? O texto anterior diz isso, que os apóstolos ficaram maravilhados também, perguntando: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? E agora eu fico maravilhado: quem é este que é o Senhor da vida? Quem é este que entra para dentro da nossa casa? Quem é este que entra na nossa história? Quem é este que transforma os nossos momentos mais pesarosos em momentos de maravilhamento, queridos? Sabe, irmão, Marcos, quando registra essa passagem, e eu quero concluir com isso, ele faz questão de conservar a ordem do texto no aramaico. Ele diz assim: Talitá, cumi, menina, levanta-te. Talitá, cumi. Você precisa falar isso também para você. Talitá, cumi. Você sabe como chama essa bolinha preta que tem nos seus olhos? Menina. Pupila em latim é menina. Menina dos olhos, porque quando você olha no olho de alguém, a refração nos faz parecer uma criancinha no olho do outro, uma bonequinha, né? É engraçado isso. Aí deram o nome de pupila. Pastor, e então que você precisa falar para o seu coração: menina, erga o seu olhar, levanta. Pupila, levanta. Pupila, olha para cima. Pupila, não olhe para o chão e nem para a impossibilidade dos horizontes, mas olhe para o trono de Deus.
Levanta meus olhos, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Erga minha visão, contemple o Deus que pode mudar instantaneamente a nossa sorte. Meu amado irmão e minha irmã, nós precisamos, diante das severidades, buscar a Cristo com toda a nossa energia e nos prostrar aos pés dele. Rogar a Deus que nos fale ao ponto do temor dar espaço para a fé. Acreditar naquilo que não tem como, diante das possibilidades humanas, mas nós estamos diante do Deus do impossível, e nós precisamos acreditar ao ponto de trocar os nossos dramas por maravilhamentos. E isso acontece hoje na sua vida e na minha vida, irmãos, quando nós erguemos os nossos olhos ao céu e clamamos àquele que tudo pode e em quem tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Qual é a sua causa? Eu não sei, mas há um médico que passeia entre nós. Fala para ele: doutor, aqui, eu preciso muito de ti. Existem doenças que vão durar uma vida inteira. Essa menina voltou a morrer, você sabe disso. Você vai em Cafarnaum, você não encontra ela lá. Mas existem doenças que nunca mais vão doer no peito de você e de mim, que pode sarar agora, hoje. E esse temor que machuca a sua vida pode te dar pode dar espaço a uma fé que faz o seu coração ser tomado pelo maravilhamento. Isso é com você, não depende de mim. Eu só sei que é de graça, e que você está no lugar certo, e que Ele está aqui, e nós podemos erguer a nossa voz, os nossos olhos e falar para Ele: Senhor, muda a história da minha vida, passa lá em casa e transforma aquele velório numa festa de aniversário. Queria orar com você, meu irmão, por você. Senhor, vem, faz de novo, Senhor, faz de novo. Vem, Senhor, nós precisamos, ó Deus, de que a Tua voz seja distinguida de todos os outros sons e vozes e mensagens. Nós queremos ouvir apenas a Tua voz, porque ela é maravilhosa. Nós precisamos ser guiados pela Tua voz, porque ela nos leva além. Nós precisamos testemunhar o poder da Tua voz, porque o Senhor tem feito maravilhas. Nós não somos crianças que temos ouvido de um tal Deus onipotente. Nós somos o Teu povo que tem experimentado dia a dia mortes e ressurreições, desamparos e recomeços, medos e glória. Nós somos um povo que o Senhor tem arrancado dia a dia das impossibilidades e colocado de pé
Nós somos o povo chamado pelo Teu nome, ó Deus. Nós trazemos no corpo a marca do Teu Evangelho. E nós precisamos, Senhor, que Tu mudes a história da nossa família. Sabemos que há enfermidades que vão durar a vida inteira, porque não é o Teu plano curá-las. Mas essas enfermidades têm tempo para acabar. Mas tem uma enfermidade, ó Deus, que não podemos morrer com ela, que é a incredulidade, porque senão não vai acabar com a nossa eternidade. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor proclame de novo sobre nós: Talita cumi, levanta-te, erga-te. Senhor, a Tua voz pode fazer isso conosco, nos fazer levantar diferentes, para sentirmos fome de Ti, desejo das coisas espirituais e vontade de ser uma bênção na vida de todos que estão ao nosso derredor, um monumento, ó Deus, dos Teus milagres. Gente, ó Pai, que está aqui nesta noite, gente que conhece outra pessoa, ou que tem um familiar, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor recomece em nós aquilo que nós imaginávamos não ter mais jeito, porque a boa obra que Tu começaste não vai ficar pela metade. O Senhor não é homem para abandonar um projeto na metade. Não existe nada no universo que o Senhor deixou pela metade, e nós também não vamos ficar, Senhor, pela metade. Por isso Te pedimos: dai-nos ver as Tuas maravilhas e proclamar a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém e amém.